Roxinha. Fala, Ronaldo. Fala, meu amigo. Pedro, olha, cantando Pedro, vamos lá, vamos compartilhando aí, tá? Em 2 minutinhos nós vamos estar entrando, tá? Me ajuda aí, vai compartilhando aí. Vamos junto. Vamos compartilhar aí, vamos compartilhar. Vai reformulando. Obrigado aí, Sônia. Obrigado, Sônia. Vamos compartilhar aí. Obrigado, Dona Pedro. Vamos compartilhando aí. Valeu, Carlos Henrique. Valeu, Wellington. Professor Wellington, obrigado. Me ajuda a compartilhar. Nós vamos falar sobre um tema legal hoje, pedofilia. Tá? Um tema interessante assim, que tá bem vivo. Tá? É bom comentar. Valeu, Carlos Henrique. Valeu a turma de pós aí, Piabetá aí, os alunos maravilhosos. Tá? Vou falar sobre esse assunto hoje. Vamos que vamos. Vamos compartilhando essa live aí. Minha vontade é para sempre só ele.
Vamos lá, galera. Boa noite para vocês, tá? Estamos aqui mais uma terça-feira nas nossas lives. A partir sempre das 10 horas eu sempre reservo esse momento, que é um momento de aprendizado, é um momento de ensino, é um momento que eu deixo aqui aberto para todas as pessoas que tenham tirar suas dúvidas. Eu estou falando sobre uma sequência de eventos, tá? Eu me chamo Alexandre, tá? Eu sou pastor aqui da Igreja do Ministério Caróis, também sou professor de psicanálise, sou historiador, sou filósofo, sou teólogo, sou formado em algumas cadeiras aí também universitárias aí. E eu me sinto hoje na obrigação, tá, de alertar um pouquinho as pessoas com relação a esse tema, um tema muito espinhoso, um tema que eu não vejo muitas pessoas falarem sobre esse problema, que é a pedofilia, tá, o abuso sexual de crianças, tá, que é o chamado abuso de incapaz, tá. Então aqui eu vou estar nessa 1 hora, as minhas lives sempre duram em torno de 1 hora, que para nós temos que ser bem sucintos e assim, vocês podem pegar essa live e ir compartilhando com as pessoas. Eu sempre peço para vocês que compartilhem, porque a dúvida sua pode ser do seu colega, da pessoa que está ao seu lado aí, do seu vizinho. E utilizamos hoje as ferramentas digitais, como o Facebook, Instagram. A partir já de janeiro, eu vou estar fazendo transmissões ao vivo, tanto do Facebook como do Instagram também, tá? Estou me organizando aqui, minha plataforma digital, tá? E outra coisa, eu também estou com um canal do YouTube, tá? O canal do YouTube é Conexão Cairós. Lá estão inseridas todas as lives também que você tem dúvida. Às vezes a live você perdeu aí no Facebook. Tá lá Conexões Cairós, Pastor Alexandre. Lá, sempre quando acaba a live aqui, eu jogo lá no meu canal do YouTube. E aí a gente vai estar colocando também aí, tá, os grupos fechados a qual participo dos meus alunos de psicanálise, a primeira turma e da segunda turma, eles também vão estar linkados lá. Eu vou estar também lançando nos grupos fechados todo o estudo, como foi do último estudo aí, foi bem legal. E eu preciso que esse estudo alcance o maior número de pessoas interessadas nesse assunto, tá? Que é um assunto complicado, ok? Agradecer a presença de todos. No final eu vou estar falando um por um aí. Eu tenho vários colegas que estão assistindo aí, tá? O Hugo, Clarita, né? O professor Wellington, tá? Um especialista aí, um camarada com uma referência muito grande. O professor Wellington também é um camarada muito inteligente. Então eu peço a ajuda de vocês também, tá, Wellington? Me ajuda aí, Wellington. Segura minha escada aí, porque nós vamos militar numa área agora complicada, tá? As pessoas não gostam de falar sobre pedofilia. E o Alex Ribeiro também agradecer. O que mais? Tá aí a Sônia, aluna minha lá de Piabetá. O próprio também, o Carlos Henrique. Antônio Pedro, meu amigo, também tá segurando minha escada. Eu tenho vários colaboradores aí hoje que eu falo que estão segurando a minha escada. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, tá? Ninguém vai chegar nunca a lugar nenhum sozinho, tá? Então hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto, pedofilia, tá? Eu tô com algumas estatísticas aqui que eu separei, tá? Baseado a OAB, ela fez um workshop, né? Ou chamado hoje de Masterclass, sobre prevenção e abuso sexual contra as crianças. E eu fiquei assustado. Na verdade, corrigindo, foi feita uma audiência pública, tá? Uma audiência pública de prevenção contra a pedofilia, tá? Que na verdade queria pôr fim. Você sabia que a cada 24 horas, ó, grave essa estatística aí, a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas sexualmente? Então, o dia hoje, nós estamos já chegando já em 10h10, aproximadamente 320 crianças já foram abusadas sexualmente. E isso é tão perigoso, porque são coisas silenciosas que vão acontecendo perto da gente. Eu sei que eu estou falando aqui para pais, eu sei que eu estou falando para mães aqui, eu sei que eu estou falando para pessoas que têm filhos pequenos aqui, que às vezes tem que sair, tem que trabalhar, você às vezes que tem que ter uma atividade laborativa e que seus filhos precisam estar com vizinhos, com terceiros, não falo nem vizinha, com os parentes mais próximos, tá? E eu falo para você, as estatísticas dizem que os abusadores, né, sexualmente, 82% são próximos. Então, já inicia essa live aqui, acabando o tabu,
de que se você acha que a pessoa que abusa sexualmente de uma criança, ela está longe, não, ela está muito perto. Normalmente, infelizmente, é um parente próximo. Ó, eu tô com uma carta aqui, eu vou ler para você, só que eu vou omitir o nome, tá? Por questões de ética, tá? Tá aqui um e-mail que eu recebi, tá? E eu vou estar até tratando essa criança, né? Não a criança sim, e os pais, que ela foi perceber o comportamento estranho da filhinha dela de 6 anos, e infelizmente ela teve uma notícia muito triste, muito drástica do abuso sexual da sua filha, e ela percebeu do comportamento da criança. Eu vou estar também dando algumas dicas aqui para você fazer alguns testes com a sua criança, com seus filhos, para ver se eles estão sendo aliciados, eles estão sendo ou praticamente abusados sexualmente, porque há situações que são aliciação, há situações que são totalmente abusos sexuais. Eu estou aqui com um pedaço aqui do e-mail que ela mandou para mim, e a semana eu vou estar até atendendo ela para poder estar ajudando ela na questão dessa criança que já está gerando alguns traumas, né? Mas voltando aqui nessa audiência pública, eu falei que dia 9 de março, uma menina de 7 anos caminhava sozinha em direção à sua escola, quando em meio caminho o motorista de um carro convenceu a entrar. Dias depois, não mais visto desde então. Intensas buscas foram realizadas até que a triste notícia veio. A menina, Nayara Soares Gomes, havia sido encontrada morta com sinais de estupro na região da represa da Faxinal, nos arredores do Caxias do Sul. O crime comoveu o Rio Grande do Sul. A história da Nayara aumentou o índice da violência infantil em um país onde a cada 24 horas 320 crianças são abusadas sexualmente. Em total de estupros no território brasileiro, são 70%. Sou contra essa parcela da população. Olha só, gente. Olha só que estatística tenebrosa. De analisar de 100% de estupros que ocorrem para pessoas, 70% são crianças e adolescentes. Então esses marcadores nos chamam muita atenção, porque nós não sabemos com o que nós lidamos. Às vezes uma simples brincadeira pode ocorrer, tá? A OAB é a hora de refletir sobre o tipo de violência encontrada por meios por fim dela, com as ideias de prevenir e combater o abuso infantil. Ordem Gaúcha, por meio da Comissão de Criança e Adolescente, promoveu na terça-feira passada uma audiência pública de prevenção e combate à pedofilia, correto? E... aí... Desculpa, irmão, ao vivo é assim mesmo, né? Eu estou passando aqui a informação. O evento também é para marcar, até para poder mostrar, né, que o grande problema do combate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, eu fico preocupado, fico extasiado, tá? Me chama muita atenção a postura de alguns pais, tá? Porque tudo ocorre no núcleo familiar. Conheço pessoas que foram abusadas sexualmente pelo pai, tá? Aquele que era para guardar, aquele que era para deter, aquele que era para proteger, aquele que era para gerar uma plataforma, aquele que era para dar um sustento a eles, que normalmente esse for o abusador, tá? Eu vou estar também falando sobre os problemas psicológicos que as crianças poderão ter no futuro. Se as pessoas não sabem, atenda aí pessoas adultos já, tá, gente? Adultos cuja maioridade civil, casados com problemas psicológicos devido ter sido abusados sexualmente na infância. Eu falo a vocês, o período da nossa vida de 0 a 7 anos é um dos principais períodos, onde está sendo tudo marcado, né? E eu até coloquei aqui, ó, segundo as informações da Sociedade Brasileira, né, de Psicanálise, a violência sexual é a violência dos direitos sexuais no sentido de abusar, explorar o corpo e a sexualidade de menores. A maioria das pessoas associa a violência sexual ao ato de penetração forçada, quando na verdade a violência sexual infantil é muito mais ampla, gerando traumas devastadores qualquer manifestação. E eu até coloquei aqui algumas estatísticas, colocadas de forma, né, vamos lá, de forma bem estatísticas. Meninos representam 16%
Cadê? Em 2017, né, o governo brasileiro... Caramba, tá difícil. Me ajuda aqui. Vamos lá. Em 2017, o governo brasileiro, correto? Trouxe dados atualizados sobre o perfil das vítimas. Então o governo brasileiro se reuniu e fez um perfil dessa vítima. Tá? Qual seria o perfil dessa vítima do abuso sexual? Tá? Vamos lá. 67% das crianças jovens que sofrem abuso e exploração sexuais são meninas. Então, dos 100% de crianças que são abusadas sexualmente, 67% são o quê? Meninas. Então, eu tenho filha menina, como alguns alunos meus, alguns amigos têm filha menina, então sabemos que 67% dessas pessoas, elas têm a tendência de ser abusada, aliciada sexualmente, tá? Então, o perfil do abusador sexual normalmente é o perfil do homem, segundo as estatísticas, tá? Há marcadores que existem mulheres abusivas sim, mas os maiores marcadores de abuso sexuais são de homens. E eu, dentro do meu set clínico, já atendi, tem algumas pessoas que normalmente esses abusadores sexuais foram abusados também sexualmente. Então, grave que é uma sequência de erros. A pessoa que é abusada sexualmente, ao longo dos anos, com certeza ela tem pretensões, tá? Ela tem probabilidade de também fazer abusos sexuais. Então, por isso que eu falo tão importante essa live hoje. Essa live ela tem uma visão de esclarecimento, sabe, de formação. Então, entendendo que 100% das crianças são abusadas, crianças, 66% delas são meninas. E a maioria desses abusadores são homens do sexo masculinos, que por sua vez também foram abusados sexualmente. Então você entende-se que é um ciclo repetido, correto? E vamos lá. Os casos em que o sexo da criança não foi informado totalizam 15%. Tá? Os dados sobre a faixa etária que mostram que 40% desses casos eram referentes de crianças de 0 a 11 anos. Então, de 100% dos casos que foram observados o abuso sexual de crianças, essas crianças eram da faixa etária de 0 a 11 anos. Então nós temos alguns marcadores vermelhos com relação à criança. Eu tenho um filho de 10 anos e tenho uma filha de 5 anos. Então você que tem um filho de 0 a 7 anos, de 0 a 11 anos de idade, pelo amor de Deus, tome muito cuidado. Busque a rotina com quem você deixa os filhos. Mas, pastor, eu deixo com meu tio, eu deixo com meu primo, cara, eu deixo com meu pai. Cara, é difícil. Hoje, como a Bíblia fala, nós estamos vivendo dias maus, dias muito difíceis, tá? Então entendemos aí que 70% dessas crianças que são abusadas sexualmente, elas foram enquadradas numa faixa etária de idade de 0 a 11 anos. Então, de 0 a 11 anos, essas crianças elas têm um perigo muito grande. Qual o núcleo familiar dela? Eu sei que é difícil. Eu conheço famílias que os pais são usuários de drogas. Olha só a situação. E os próprios pais aliciam as filhas para que venham se prostituir para manter o vício deles. Quer ver uma estatística? Lá no Nordeste do país, todas as regiões do Nordeste, cara, o abuso sexual lá é terrível. Um dos maiores marcadores a nível Brasil, né, de exploração sexual é a região Nordeste e a região Norte do país, tá? Essas duas regiões, elas têm os maiores marcadores de abusos sexuais assustadores. E 90% delas há o consentimento do pai, da mãe, porque são famílias muito pobres, famílias são vendidas para os senhores de fazendas, os senhores abusam sexualmente dessas crianças. Então nós temos que gerar isso uma corrente, nós temos que ter um cuidado de informar. Essa live ela tem uma visão de orientação pública também, para que as pessoas tenham a atenção de quais serão os marcadores, qual é a sua parte, qual é a sua participação no esclarecimento dessas crianças que são abusadas sexualmente. Eu falei, a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas. Cara, é muito triste. E você vê que estão formando mais 320 pessoas todos os dias.
Você tem noção do que isso? Você tem a noção do que iria essa população no final do mês? 10 dias são 3.200. Quase 10 mil crianças no mês são abusadas sexualmente, gente. Então é algo para chamar atenção. Então você que está entrando aí agora, aí, por favor, compartilhe essa live, fazendo um favor. Porque há pessoas que podem estar passando por esse momento agora. Que eu falo que é uma vergonha. A criança, por muitas vezes, ela não fala por vergonha, por medo. Porque o abusador sexual, muitas vezes, ele ameaça a criança. Ele fala que vai matar o pai, fala que vai matar a mãe, se contar pro papai, se contar pra mamãe, vai matar. Então, por isso que eu falo, o relacionamento seu com o seu filho tem que ser de muita intimidade, tá? Não é batendo, mas o teu relacionamento com o seu filho tem que ser um relacionamento, tô falando aqui de amiguinho, não. É um relacionamento de pai. Poxa, mas Alexandre, o abusador foi meu pai. Como eu já tinha um cliente, Alexandre, meu abusador da minha vida foi meu pai. E outra coisa, ele também foi abusado pelo avô dele, pelo pai dele. Então aqui a Marcinha entrou aí. Quando trabalhei na Vale do IP, pais achavam normal usar suas filhas. Ô Marcinha, é verdade, Márcia, ela é diretora adjunta do colégio em Belfor Roxo, tá? Então ela tem uma experiência de causa. E eu vou te falar uma coisa, Márcia, principalmente naquela área do Vale do IP. Aquela área do Vale do IP há uma pobreza muito grande. Então, na visão deles, eles acham normal vender as filhas com 12 anos para manter comida. Tá bom? O Levi aí, Diácono Levi, falou que boa noite, boa palavra, pastor. A pedofilia no Brasil é uma realidade. Os pais do Brasil precisam ter uma preocupação. Obrigado, Levi. Precisam. Porque, cara, eu fico assustado. Porque normalmente a mente de um pedófilo, às vezes, ele é doente, tá, gente? De 100% dos pedófilos, eu já falei pra vocês, 85% foram abusados sexualmente. E essa faixa etária desenvolveram, o que eles desenvolveram aí? Na mente deles, desenvolveram também doenças psicossomáticas, tá? Meu amigo aí, Fábio Tobias, também tá assistindo. Cara, bateu na trave aí, tem um movimento, foi um candidato a deputado estadual que arrebentou sem um dinheiro. E Fábio, me ajuda aí, tá? Toda com a questão jurídica aí, você que é um ótimo advogado, tem militado nas causas dos soldados aí, dos policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Então, Fábio, me ajuda aí também, dentro da questão jurídica, por favor, Fábio, me ajuda aí. Então, eu tava vendo até alguns artigos aqui, né, Fábio? Eu tava falando sobre a OAB lá do Sul, e ainda tem mais algumas estatísticas, correto? 40% dos casos estão de 0 a 11 anos. E a faixa etária de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos corresponde, respectivamente, de 30% a 20% das denúncias. Já o perfil do agressor aponta, lembra eu falei para vocês, 70 e poucos por cento, 75% apontam para homens. E esses homens, olha só, grave muito bem isso, 72% dos abusadores são homens, correto? E a faixa etária deles vai de 18 anos, 42% estão na idade de 18 a 45 anos, correto? E 20 e pouco por cento estão acima até 70 anos. Então, há um raio-x, correto? Feito através dos marcadores do perfil do abusador sexual no Brasil, correto? É claro que você pode me perguntar assim, pô, mas Alexandre, em outras civilizações, casam meninas com 12, com 13 anos, correto? Você vai para o Oriente Médio ali, uma criança já é prometida para outra, você vai na Índia, correto? Lá há uma cultura de se preparar essas crianças para o futuro casamento, casam com homens até mais velhos. Lá nós temos um problema também gravíssimo, porque lá tem um problema cultural. Ele já trabalhou na lei dos países. Então a pedofilia fora do país já é uma outra questão, já não enquadra nem como pedofilia, porque há dentro das normativas, nas leis lá do país deles, eles aceitam essa questão da pedofilia. Mas dentro de uma realidade brasileira hoje, a qual nós estamos abordando esse assunto, há um perfil. Então você que está em casa aí, tem os seus filhos aí debaixo dessa faixa etária de idade aí, tá? Denuncie,
tá? Eu vou estar passando um número aqui que eu esqueci o número, mas eu vou estar passando o número ao número específico para que, se você tenha uma suspeita, para que você tenha uma dúvida, se seu filho está sendo abusado sexualmente, cara, procure um psicanalista, procure um psicólogo. Normalmente eu estou sempre atendendo, e ali nós vamos fazer teste, vamos estar conversando. Nos colégios aí, tá? Eu estou com vários professores aí no colégio também, eu trabalho em colégio. Procure a orientação pedagógica do seu colégio, procure os orientadores educacionais do seu colégio, procure assistentes sociais, que com certeza eles vão estar auxiliando vocês nessa prevenção. Não tome nenhuma atitude drástica, pessoalmente, tá? Há muito perigo isso. É claro que a sociedade, ela vê isso de forma terrível. Você vê que os abusadores sexuais de crianças são mortos, são apedrejados aí na rua, e parece que está tendo uma onda muito grande aí, você vê, de abusos sexuais, uma onda de sumiço de criança. Então isso nos chama muita atenção, tá? E outra situação aqui, ainda no nosso país, 95% dos casos desse tipo são praticados por pessoas conhecidas da criança. Olha só, eu tô com uma estatística aqui atual. 95% dos casos de abusos sexuais de crianças são de pessoas próximas à criança, tá? Próximos à criança. Então, assim, eu já tenho alguns marcadores aqui, então nós temos que tomar muito cuidado. Você, mãe, papai, que deixa a criança com... Você vai ter que trabalhar, cuidado com quem você deixa, as pessoas... O Antônio Pedro até botou aqui, vamos lá, a pedofilia existe há séculos. E certamente a globalização, ela está muito mais aparente, com certeza, tá? A questão, eu falei, eu não vou entrar nesses aspectos agora, a questão cultural, eu vou entrar na questão criminal agora aqui, para poder penalizar, para poder orientar os pais. Porque a criança muda, tá, gente? A criança, ela muda. Às vezes você vê a criança muito inibida, você vê a criança muito no cantinho dela. Uma criança que às vezes, quando você toca nela, ela não consegue, ela chora. Eu pratico muito aqui uma metodologia de constelação com crianças. Eu sempre faço isso. Coisas básicas dentro de casa aqui, eu pego às vezes bonecas, né? As bonequinhas que a minha filha tem, a Bia tem, ela tem Baby Alives. E às vezes eu falo uma ferramenta que nós utilizamos aqui para os canais da constelação. E eu falo, Bia, exemplo, no caso, elas só ficam com o meu pai, com a minha mãe, claro, são pessoas de extrema confiança minha, não tem problema, tá? Mas no colégio eu falo muito essa ferramenta. Eu uso muito essa ferramenta em casa com a minha filha. Falei, Bia, alguém no colégio mexe nessa partezinha sua aqui? Não, papai. Você sabe que aqui é o tesourinho, né? Ninguém pode mexer aqui. E é até complicado. Eu trabalhei no projeto Missão Kids, correto? Missão Vida, que é um projeto radical para crianças. Nós pegamos as crianças sexta-feira e essas crianças só saem do sítio no domingo. E lá são feitas orientações contra a pedofilia, contra abuso sexual. Janeiro agora vai ter até vou estar até lançando a data. Você que tem suas crianças acima de 7 anos, até 13 anos, nós trabalhamos com orientação. E eu fico até preocupado hoje, o tesourinho só papai e a mamãe mexer, né? O teu tesourinho, só o papai e a mamãe que pode mexer. E às vezes o pai e a mãe são os abusadores sexuais. Então esse laço familiar está sendo desconstruído com a sociedade. Essa sociedade maligna, tá? Ricardo Guedes, um abraço, meu amigo. Me ajuda aí, segura minha escada. Essa sociedade maligna, você vê esse último partido aí que quase destruiu o nosso país, tá? O PT, com o seu kit gay, que quase foi aprovado, correto? Se a bancada ali evangélica não brigasse, o senador Magno Malta e outros brigassem, você vê que as orientações que estavam acerca da sexualidade para a criança seriam passadas. Então, o grande problema hoje nosso é a questão de educação, né? A questão hoje é muito difícil. É muito difícil. Então imagine se esse kit gay passasse. Você imaginaria o problema que isso ia ser gerado. A erotização das crianças. Você vê que eles estavam querendo descriminalizar o seu deputado Jean Williams. Ele queria descriminalizar o crime de pedofilia. Então, exemplo, o cara abusou, ele queria enquadrar o cara como somente sofreu algum transtorno, que normalmente, gente, há um transtorno psíquico de um abusador sexual, isso aí já foi comprovado, porém,
ele tem que ser criminalizado e ressocializado. Pô, mas Alexandre, o sistema penitenciário no Brasil não funciona para nada. Eu sei que não funciona para nada. Mas os pais, que segundo a Constituição brasileira, me ajuda aí, ô Tobias, eles são os maiores protetores dos filhos. Então a educação ela começa onde? Dentro de casa. Né? O Hugo perguntou, já que pedofilia é uma doença, tem cura? Ô Hugo, o pedófilo, ele sofreu pedofilia, isso já é comprovado. Que eu acho que tem que ser submetido a tratamento, sim. Ele necessita submeter-se a tratamento, com certeza, mas tem que ser penalizado, não tem jeito. Porque não pode essa permissividade, não pode essa cortina de fumaça que há em cima dessa pedofilia, que não se fala nada. Eu participo de um projeto social, né, Faixa Preta de Jesus, e lá nosso lema é contra as drogas e a pedofilia. Gente, tá tudo linkado uma coisa com a outra. Semana passada eu falei sobre o uso abusivo de drogas e remédio controlado. Normalmente o camarada que é usuário de droga, se ele tem filhos, cara, tem casos que ele vende a filha para poder usar droga. Há casos que eu já vi situações, tá, gente? Eu tô falando de conhecimento de causa. Eu tô falando aqui de livro que eu li, não, tá, gente? Eu leio bastante. Mas de conhecimento de causa, de que pais usam seus filhos para comprar droga, porque se ele for preso, ele é menor. Então, eu acho que... Quer ver uma coisa, outra estatística aqui? Vamos lá. E vocês aí em casa vão perguntando, tá, gente? Me ajuda aí, vai lançando as informações aí, se eu souber responder, a gente vai trabalhando esse assunto, que é um assunto totalmente delicado. Eu tô sendo bem cirúrgico nessa questão aqui, para eu não poder cometer falha nem erros, tá, gente? Até porque eu sou especialista, tá? Sou psicanalista, porém, nós temos que ter muito cuidado ao tratarmos, né? Os meus alunos lá, eu converso muito com eles com relação a isso aí, observar. Quer ver uma coisa? Até foi colocada aqui, ó. Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Proteção à Criança e Adolescente diz o seguinte: explica que a criança entende que está sofrendo um tipo de violência, ficando sem saber como agir e reagir. É fundamental que os pais e professores fiquem atentos à linguagem não verbal e pedidos de ajuda ou sinais de trauma, normalmente expressos em comportamentos, produções gráficas ou produções lúdicas. Lembra que eu falei com vocês aqui? Produções gráficas. É claro que nós trabalhamos com grafologia na psicanálise, passamos isso. O que é lúdico? A brincadeira. Então, às vezes, eu aplico ferramentas de brincadeira, de desenhos para essa criança, e essa criança ela vai externizar no desenho o possível abuso sexual que ela está sofrendo. Mas isso tem que ser feito por quem? Por profissionais. Não é por qualquer um, tá? Não é qualquer pessoa que vai fazer isso, não. Profissionais. E aqui no meu link aí tá aí, quem tiver problema nessa área, precisar de uma ajuda, precisar de uma orientação, não somente eu, mas eu tenho uma equipe de profissionais que estão atrás de mim, me ajudando também, tá? A atender essas pessoas com esses problemas de pedofilia, correto? Vamos lá. A pedofilia, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que o indivíduo possui um transtorno psicológico. E assim sendo, apresenta o desejo, uma fantasia ou um estímulo sexual por crianças pré-púberes. E isso, verdade, Antônio. É claro que esse produto de desejo, essa fantasia, a criança, gente, que acha que está brincando, acha que é uma brincadeira. Tá? Mas esse estímulo sexual não é para a idade dela. A gente sabe dos períodos que a criança fase oral, fase fálica, todos os períodos que essa criança latente, a puberdade, cada fase ela tem que ser respeitada. A fase oral, a fase fálica, a criança toca nos órgãos genitais, mas não toca com desejo sexual. Toca através de estímulos. Para ela, tocar os órgãos genitais é uma brincadeira. Só que os abusadores sexuais utilizaram disso aí para o quê? Para poderem usar dos pequeninos, daqueles que não podem se defender. Então, falando nisso agora, eu até coloquei aqui, pode ser sinais de abuso,
perturbações no sono, repare o sono da sua filha, observe o sono, tá? Obrigado aí, Nelson Firmino, Salvador, lá direto da Bahia, lá da terrinha, ó, gente, ó, pai, ó, tá ligadinho com a gente aí, me ajuda aí, Firmino, nosso também psicanalista, doutor Nelson Firmino, me ajuda aí, Firmino. Então, a perturbação do sono, tá? Apetite, esse apetite ele pode aumentar ou diminuir. A criança que é abusada sexualmente, ela pode desenvolver um transtorno alimentar devido ao abuso sexual, devido à vergonha. O desempenho da escola, outra coisa, gente, eu tô lendo agora que é verdade. Yes! O desempenho da criança, ela cai muito, a Márcia Adão pode me ajudar aí, eu trabalho em colégio e sei disso. As crianças, quando no gráfico escolar, o desempenho dela escolar reduz, a gente começa a investigar. Sabe, os orientadores educacionais, os OP, eles vão lá fazer testes com as crianças lúdicos para ver se essa criança ela está sendo abusada sexualmente, tá? E além de haver mudanças no comportamento bruscas, repetidas e mais, tá? Aí eu te pergunto, como você deve proteger essas crianças? Primeiro, nós orientamos que a prevenção começa a estabelecer a base da confiança e segurança. Só da criança com os pais. Os agressores tendem a buscar o perfil da criança que sofre de baixa autoestima, insegurança e por serem mais manipulados. Então, qual é o perfil psicológico dessas crianças que vão sofrer? Crianças que têm uma alta ou baixa estima, umas crianças que não têm estímulos nenhum pelos pais, umas crianças que sofrem no colégio, cuidado, bulimia. O bullying no colégio é algo também muito preocupador, porque essas crianças já são mais propensas a serem abusadas sexualmente, tá? Quando a criança possui uma boa relação com os pais, diminui a chance, gente, de ser abusada sexualmente. Quando essa criança ela tem um relacionamento sadio, um relacionamento sólido com seus pais, dificilmente elas vão sofrer abusos sexuais, tá? O que acontece? Você, pai, compartilhe valores sobre o próprio corpo com linguagem acessível. Alerte a criança de que ninguém, sequer pessoas do seu grupo familiar, possui a liberdade de acariciar suas partes íntimas. Isso é muito importante, gente. Vocês orientarem seus filhos a não permitirem que ninguém no colégio venha mexer nas partes íntimas delas, tá? De forma abusiva. É claro que há crianças hoje que, exemplo, as crianças do prezinho, sabe, necessitam dos professores ali a levarem no banheiro, a limparem elas, porque elas têm fecurina. Não falando disso, tá? Que esses profissionais eles têm que fazer essa parte mesmo de cuidar dessas crianças, tá? A Marcia Andam botou aqui, sim, verdade. Na grande maioria, elas se fecham, regridem muito e outras ficam muito agressivas. Obrigado, Marcinha. Então, exemplo, o professor da sala de aula, ele também tem uma função de observar essa criança que começa a tomar uma postura drástica, uma postura muito diferente com relação a comportamento. Gente, eu sou practitioner em PNL, trabalho também com programação neurolinguística e percebo que a linguagem é tudo, tá? A linguagem, a fala dessa criança muda. Observe a fala do seu filho. Às vezes, quando ele se depara com o espelhamento, né? Por isso que eu tenho uma faixa etária de coisas aqui em casa que criança não vê. Aqui na minha casa, meus filhos não veem programas fora da faixa etária da idade deles. Correto? Eu não permito, principalmente esses programas aí da Rede Globo que você vê aí, sabe? Essas novelas demoníacas, essas novelas do inferno, que vem para, sabe, fazer o quê? Destruir os lares. Criança tem que ser criança, gente. Criança tem que ver programa de criança. Outra coisa, cuidado desse demoniado Felipe Neto aí, Lucas Neto. Esse camarada também aí, ele ensina às vezes sexualidade para criança. Então você que é pai, né? Às vezes você tem um comportamento ótimo, mas seu filho fica enfiado horas e horas aí no tablet, no smartphone, vendo programa que você não sabe. Investigue, vai lá no computador dele lá,
Eu sei que essas molecadas de 10, 12 anos estão mexendo no computador, estão envolvidos, são bombardeados tecnologicamente de forma. O pedófilo, ele pode também. Existe uma coisa também chamada, eu até me lembrei agora sobre, chamada a cyberpedofilia. Que isso, Alexandre? É, pô. Os pedófilos, às vezes, aí, eles estão aonde? Aí, ó, atrás do telefone. Semana passada aqui no Rio, aqui, foi preso um homem com quase 47 mil imagens de crianças. Hoje, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela tem um programa, né, um espião, em que quando uma pessoa baixa um conteúdo pornográfico de criança, acende um alerta, né? Lá na Polícia Civil, na delegacia contra o crime, meu Deus, me lembra aí, gente, contra o crime, a tecnologia, sabe, a informática, é crime contra a informática. Então, aciona lá no sistema deles. Então, às vezes, você pode ter todo o cuidado na sua casa, mas você deixa seu filho ficar de madrugada no telefone lá. E hoje, você vê o Fantástico aí, até que foi uma coisa que ele preste, eles fizeram uma reportagem, tem uns 2 domingos, com relação a isso aí. As meninas têm essa mania, né, gente? Quem tem filho adolescente aí, eu trabalho, o colégio pra mim é uma aula, né? Lá, o colégio lá. Essas meninas mandam nudes pros rapazes e eles começam a fazer chantagem. Que elas têm que se submeter a relações sexuais com eles, abusos sexuais. Então isso é um perigo. Então a internet hoje, ela também tem que ser muito cuidada. Até eu falei, pessoal, eu estava dando uma palestra sobre internet, estava falando sobre isso aí. A internet hoje virou a terra de ninguém. Então muito cuidado que o que se desenvolve aí na internet atrás aí, tá? Vamos lá com os comentários? Sim. Sim. Aqui é tudo monitorado. Nem em tempo real. Depois, se quiser, posso disponibilizar para os pais fazer o mesmo. E quando aos irmãos, neto, nenhum entra aqui. Legal, Fábio. Isso aí, Fábio. Eu aprendi o seguinte: quer ter intimidade, né? Só pode ter independência, desculpa, aquele que pode pagar por ela. Tá? Essa educação, até brinco Nutella aí, de que pai não pode invadir a privacidade do filho, nem existe privacidade dentro da sua casa, pai e mãe. Seu filho de 13, 14 anos está morando contigo, então não tem privacidade. Enquanto você estiver pagando as contas da sua casa, não existe privacidade para ninguém. Tá? Porque esses sociólogos aí, nada contra a sociologia, tá, gente? Sou filósofo, sou formado em filosofia também. Tá? Não existe privacidade para quando você sustenta filhos, tá? Não existe privacidade. Revista a mochila do filho de vocês. Smartphone não tem que ter senha. Limitem os acessos ao YouTube, os acessos ao Facebook, ao Instagram, ao Snapchat, ao Twitter. Tá? Levi botou aí, pastor, a pedofilia também é uma porta de entrada para o desenvolvimento do transtorno da personalidade, como borderline, depressão, transtorno antissocial, fobia social, sendo um quadro psicótico e neurótico. Obrigado. Levi aí é o estudante de psicologia, com certeza. Tá? O chamado, né, o TDI, transtorno de identidade dissociativa, tá? O abuso, ele pode startar, tá? O abuso, ele pode ser um gatilho sexual para esse desenvolvimento que foi tratado otimamente pelo Diácono Levi aqui, tá? Ele falou sobre os borderline, sobre depressão. A depressão pode também estar ligada, gente, já vi histórico de criança se suicidar por causa de abuso sexual. Você pode falar assim, que isso, pastor? As crianças atualmente também desenvolvem tendências suicidas. O comportamento também que o Levi botou, antissocial. Aquelas crianças que não conseguem se socializar com crianças da faixa etária de idade dela. Elas não conseguem ter paz. Tá? Elas têm fobias sociais. E a questão do neurótica, né? Aí nós temos os neurotransmissores, eu até falei, né, da aula aí, que eu tô para separar aí, tá? Sobre neurologia aplicada à psicanálise, eu vou dar um fragmentozinho aqui. Todo o comprometimento neurológico, dos abusadores sexuais, tá? De as pessoas aí têm que começar a ser submetidas a medicações pesadíssimas por causa de abusos pesadíssimos sexuais. Correto? Obrigado, Rafael Tuques, pastor Rafael Tuques, lá da Paz e Vida, meu amigo que tá assistindo também aí. Então, gente, dando continuidade, né, eu anoto o telefone, Disque 100,
tá? Esse é o canal para você denunciar o abusador sexual. Disque 100. Você, através desse telefone, você vai discar, não vai se identificar. Eu até coloquei aqui, né? Conforme o Fundo de Nações da Infância, a Unicef, ela denuncia os abusos de exploração sexual de criança, adolescente, e pode ser feita no conselho tutelar legal. Procure o conselho tutelar da sua área. Todo local ele tem conselhos tutelares, eles têm tutores, eles têm conselheiros que vão com certeza ajudar vocês a denunciar e acompanhar, tá? O Antônio botou aí, ó, outros pedófilos compartilham as características de serem sem afeição natural. Tá lá em Romanos. A frase sem afeição natural é traduzida de uma palavra grega que significa desumano, sem amor. Desumano, sem amor, sem afeição natural, que age de maneira que são contra a norma social. Isso certamente descreve um pedófilo. Obrigado, Antônio, é verdade. Tá? E lá em Romanos também, a carta que Paulo vai escrever à igreja de Roma, o cenário mais caótico, e ele fala que homens, né, deixaram até o uso comum, se inflamando com outros homens. Aí é um outro assunto que eu vou falar um pouquinho na próxima live aí, vou falar sobre homossexualidade, tá? Homossexualismo. Eu vou tratar esse assunto que estão me pedindo pra caramba aí. Alguém colocou aqui e é o tema da próxima live. Até deu spoiler, né? Caramba, deu um spoiler agora. Então, na próxima terça-feira nós vamos falar sobre homossexualidade, tá? Nos padrões da sociedade, nos padrões bíblicos, nos padrões psíquicos, como que isso nasce, como que isso se constrói. Será que o camarada nasce homossexual? Será que ele se torna homossexual? Tá? Outra coisa, a pedofilia também desenvolve o comportamento também homossexual, tá, gente? Grave uma coisa, na faixa etária de quase 80% dos homossexuais em entrevistas falaram que foram abusados sexualmente. Então, quando eu falo também que a questão da homossexualidade está ligada a abuso sexual, tá, gente? Homossexualidade, na minha visão, não é comprometimento genético, mas sim comprometimento comportamental, correto? Mas eu não vou me estender nisso, que essa é a live da terça-feira que vem. Na terça-feira que vem nós vamos falar sobre esse assunto aí, homossexualidade, tá? O Fábio botou de novo aqui, o que o senhor acha da castração química e acanhamento profissional para os residentes da execução do alto? Sou a favor. Podem me condenar aí do jeito que for, tá? Podem me condenar, podem bater em mim, tá? Ah, deixa eu ter um pastor. Sou pastor, mas a Bíblia ela se posiciona de forma muito drástica com relação a isso aí. É algo que é para ser conversado. O Bolsonaro tinha esse posicionamento, tá? Da residência do abusador sexual, uma possibilidade de castração química, tá? Eu acho interessante, eu acho que deve ser ressignificado isso aí, deve ser visto, porque não é normal. Você imagina o perfil do cara que abusa sexualmente, até porque, pelas leis do nosso país, Fábio, tá? Eu tô botando a minha cara aqui, porque aqui é um canal, aqui é o meu Facebook, tá? Eu sei que às vezes não posso ser compreendido por alguns. Nós cremos no perdão de Deus, eu creio, gente, que Deus ele pode perdoar, mas Deus perdoa o pecado, mas as consequências descarrega a gente, tá? As consequências, elas são acarretam sobre nossas vidas, tá? Então eu acho que é algo que tinha que ser observado também. Então você sabe que há um serviço de utilidade pública. Essa live de hoje diz que o quê? 100. Discou 100, procure o conselho tutelar da sua área, para que você possa denunciar. Desde que o governo federal implantou, olha isso, implantou o serviço desde 2003, os números de atendimento e denúncias recebidos aumentaram a cada ano. Em 2003 o serviço recebeu 4.494 denúncias. Em 2008, em 2003, 4.000, em 2008, 32.000. Uma média de 89, 6 anos mais, 95.000 denúncias. Hoje está em torno de 4 milhões.
Tem noção que é isso no país? De denúncias públicas a abuso sexual. Vamos lá. A lei da castração química, a Câmara analisa o projeto de lei. Isso mesmo, 5398/13, o deputado Jair Bolsonaro, hoje nosso presidente, que estabelece castração química como condição para o condenado por estupro e voltar à vida da sociedade. A proposta também altera a lei de crimes hediondos, a lei aqui para incluir essa obrigatoriedade da Progresso Regime em 20 de novembro de 2013. Porque você viu aquele problema todo que teve lá, ô Fábio, o nosso ouvinte aí, quando a Maria do Rosário Champinha, ele matou e estrupou, e ela estava preocupada em deixar ele solto. Não, as leis têm que ser duras, gente. É aquilo que o Bolsonaro fala, não quer ir para a cadeia? Cumpra a lei, pô. Não quer fazer o errado? Cumpra a lei, se submeta à lei. Tá? Romanos 13 aí, pros Bíblia, né? Eu sou Bíblia. Toda autoridade é constituída por Deus. Quer ter paz? Respeita a autoridade, pô. Então eu não tenho problema nenhum com as leis duras para aqueles que são abusadores sexuais, para os estrupadores, né? Sou a favor. Vamos lá. Dando continuidade aqui, gente. Tá? Em maio de 2017, o governo brasileiro sancionou uma legislação relacionada ao tema da Lei 13.000, pode ler essa lei, Lei 13.440/2017, que estipula pena obrigatória de perda de bens, valores e razão prática de crimes tipificados como prostituição, exploração sexual. A Lei 13.441/17 prevê que a infiltração de agentes de polícia da internet com o fim de investir, né, de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. O tema também foi sancionado em abril do ano passado e que estabelece escuta especializada, depoimento especial para crianças e adolescentes vítimas de violências sexuais. Então nessas leis aí que foram amparadas, você vê aqui o caso aqui dessa mãe que me relatou aqui um e-mail do abuso sexual mesmo, até do próprio esposo, né, que abusou sexualmente da criança, e ela vai submeter a criança à terapia, e a forma assustadora que a criança fala como foi isso aí. Ela foi, denunciou, a pessoa está até presa, né? Está presa. E você vê que situação, né? A família destruída. A família toda destruída aí, os pais, um abusador que as pessoas nunca imaginavam que ele poderia ser um abusador propenso, e acabou nessa história toda aí. Então eu fico muito preocupado, porque eu sou pai, eu trabalho em projeto social que tem muita criança, muita, você não tem noção. Faixa preta lá tem muita criança. E graças a Deus lá nunca tivemos nenhum histórico de abuso sexual, porque nós, professores, sempre tivemos uma preocupação absurda. Somente eu falo, lutas tem muito contato físico, né? Lutas são contatos físicos o tempo todo. Então nós temos professores que tem que ter muito cuidado com crianças, o toque da criança, né? Eu até orientei alguns professores, na hora que for tocar uma criança, se for pegar uma criança, onde tocar, como tocar, para que essa criança também não possa se sentir abusada, tá? Os pais lá ficam na arquibancada vendo, mas o que me assusta aqui é justamente isso. Você acha que o abusador está longe? Não, o abusador está muito perto. O abusador está mais próximo do que você pode imaginar. Então eu creio que essa live hoje, ela tem essa preocupação de orientação, tá, gente? Orientação. Ô Alexandre, poxa, eu tô com um caso desse na minha família e eu não sei o que fazer. Alexandre, eu fui abusada sexual, fui vítima do abuso sexual. E agora, Alexandre, o que eu faço? Nos procure. Tá? A Ingrid, minha secretária, minha esposa aí, eu tava sem telefone, mas foi resolvido o problema hoje, o telefone dela tá aí agora, os contatos dela. Então você, por favor, quer marca a consulta. Através dela, que eu tô me organizando aí com local de atendimento, tá, gente? Por enquanto tô atendendo lá no Hotel Mont Blanc, Nova Iguaçu, no Diamond.
mas eu estou vendo um espaço para eu poder estar dando mais um suporte às pessoas que estão atendendo. E você pode ligar para a Índia e marcar a consulta com ela, tá? Pode poder estar conversando, batendo papo, para ver o que te pode ajudar, o que te pode ser útil, tá, gente? Porque isso é um problema muito grave. Se você não resolver esse problema hoje, ter mães, outra dica aí, as crianças, elas têm sofrido muito por causa até do rodízio de pai. Aí vai pro público aí das mães solteiras, tá, gente? Com todo respeito às mães solteiras que eu conheço. Cuidado com os homens que vocês forem se relacionar. Principalmente as mães solteiras que têm filhas. Cara, é marcador absurdo de filhas que são abusadas sexualmente pelo padrasto. E sabe o que acontece, gente, na maioria dos casos? Quando essa filha vira e fala pra mãe, a mãe fica do lado do homem, do padrasto. Eu tô contando aqui, gente, não é história não é conversa fiada não, como se fala o adágio popular. Então, essas mães solteiras, por causa do rodízio dos pais, que cada dia tem um pai, ela se apaixona todo dia, traz o camarada para dentro da casa, e sabe quem sofre? Os filhos que sofrem. Sofrem abusos sexuais. Lembra que eu falei com vocês? 95%. Eu pensei que era até 80 e pouco por cento, eu me confundi aqui na estatística. Mas 95% dos abusadores estão próximos. Então, querida, você aí, tá? Nada contra, gente. Observação, para depois eu ser mal entendido. Nada contra as mães solteiras. Nada contra. Às vezes você sai do relacionamento que você não consegue manter, outro problema, tá? Porque eu também conheço casos que a mãe separou do marido, porque o abusador era o pai das crianças. O pai das crianças, que isso, pastor? O pai das crianças era o abusador, pô. E a mãe tomou a postura, separou dele. Tá? Então o rodízio dos pais, e você que é pai, separou da sua esposa aí, acompanhe suas filhas. Eu falei, você que tem filha, as meninas, infelizmente, elas, nos marcadores, elas são as maiores vítimas de abusos sexuais, de 0 a 11 anos. Então eu espero que essa live tenha contribuído muito para a vida de vocês, tá, gente? Eu sou bem britânico, é de 10 às 11 para eu não me estender, porque não adianta você se estender muito a live. Essa live, daqui a pouco, ela vai estar lá no meu canal do YouTube, então, por favor, me ajudem lá. Vá lá no canal do YouTube, acesse, compartilha, manda o link para as pessoas compartilharem lá no canal do YouTube. O canal do YouTube é Conexão Kairos, tá? E Pastor Alexandre Freitas, correto? Me ajudem lá. Eu queria agradecer a presença de vocês, o meu público que tem sempre me acompanhado aqui, um público que tem sido fiel às nossas lives. Tá bom, gente? Um abração para vocês e uma boa noite para vocês. Valeu, galera. Um abraço.